Uma das viagens que a gente mais gosta de fazer em grupo é para o Peru. A gente faz essa viagem junto de arqueólogos, o que enriquece ainda mais a experiência, e é por isso que eu vou te contar hoje a verdadeira história de Machu Picchu. Eu sou André Barreto e junto da Luana Azevedo nós somos historiadores medievalistas que levamos pessoas para conhecer diferentes lugares e vivenciar a sua história na prática. Em primeiro lugar, o que é Machu Picchu? Machu Picchu é considerada uma das 7 maravilhas do mundo e o seu nome significa Velha Montanha. A cidade de Machu Picchu teria sido construída no século XV pelo imperador Inca Pachacuti. Mas desde a sua descoberta no século XIX, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, existe um certo debate sobre qual seria a função de Machu Picchu. É uma cidade imperial ou era uma cidade sagrada, um templo? Mas Machu Picchu é dividida em 2 grandes zonas, a urbana e a agrícola. E como a zona urbana foi explorada primeiro, se pensava primeiramente que ela fosse, portanto, um templo. No entanto, a posterior evidência dos terraços agrícolas e de uma zona rural em Machu Picchu nos leva a perceber que havia habitação nessa cidade, as pessoas viviam lá. Portanto, essa noção foi atualizada para a percepção de que Machu Picchu seria, na verdade, uma cidade. O mais impressionante em Machu Picchu é que nós temos cerca de 172 recintos ou construções que foram construídos seguindo critérios astronômicos, ou seja, a posição das estrelas e dos equinócios e solstícios influenciou os incas na posição que essas construções ocupam na cidade. Além disso, pesquisas recentes mostram que até mesmo múmias que foram encontradas em Machu Picchu vieram de tão longe quanto o Brasil. Mas eu mencionei que ia voltar para contar para vocês sobre a descoberta de Machu Picchu no século XIX. E existiu uma grande disputa sobre quem teria de fato descoberto a cidade. Atualmente, se atribui ao descobridor Hiram Bingham em 1911 a descoberta de Machu Picchu, mas nós sabemos que alguns exploradores anteriores estiveram por lá, como os alemães August Berns e Hermann Göring, outro descobridor americano chamado Harry Singer e o francês Charles Vienne. Mas com todos esses descobridores americanos e europeus reivindicando que teriam desbravado e descoberto a cidade de Machu Picchu por primeiro, a gente tem que lembrar que, na verdade, a cidade nunca foi de fato esquecida, porque todos eles foram levados até lá por guias locais, por peruanos e andinos que viviam na região e sabiam aonde a cidade ficava. Tanto que existe uma tradição no Peru de dizer que o primeiro guia de Machu Picchu foi um jovem chamado Pablo, porque ele teria guiado em 1911 Hiram Bingham, que é considerado o descobridor oficial de Machu Picchu. Hoje em dia, Machu Picchu fica no distrito de Águas Calientes, Pueblo de Machu Picchu, e ele fica numa altitude menor do que Cusco. Então, enquanto em Cusco a gente está lá a 3.400 metros de altitude acima do nível do mar, a gente tem Machu Picchu a 2.400 metros de altitude. E para acessar Machu Picchu hoje em dia e conhecer uma das 7 maravilhas do mundo, você precisa primeiro se deslocar de trem até o distrito de Águas Calientes, Pueblo de Machu Picchu. De lá você pode fazer o caminho por uma trilha, que é muito bonita, ou pegar um ônibus até a cidade sagrada. Essa é um pouco da história desse riquíssimo sítio arqueológico de Machu Picchu. Quando a gente visita com o nosso grupo, a gente fica lá dentro 4 horas junto do nosso guia, que é arqueólogo, Jimmy Sotomayor. É uma experiência muito legal e se você quiser conhecer um pouco mais sobre a história do Peru, nós temos outros vídeos aqui no canal, vou deixar linkado para vocês conhecerem mais sobre esses outros sítios arqueológicos e a história desse país, que é muito incrível. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo no próximo destino.